onde diz o versículo 1: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Entenda, irmãos, aqui que Paulo, ele teve um chamado na vida dele. Paulo, antes dele ser Paulo, ele era o maior perseguidor da igreja de Cristo. Paulo, antes dele ser Paulo, ele era Saulo. Mas ele teve um encontro com Jesus. Paulo, ele teve um encontro com Jesus. Ele teve uma experiência com Deus. Paulo, quando ele recebeu cartas dos principais da sinagoga para perseguir a igreja de Cristo, vir pegar e trazer ou até mesmo matar. Paulo, aquele caminho a Damasco, diz a palavra do Senhor que ele teve um encontro com Jesus. Jesus Cristo, ele veio até Saulo em forma de luz, um resplandecente sobre Saulo, e ele cai. A palavra de Deus diz que naquele momento Saulo, ele fica cego, indo para uma casa na rua chamada Direita, a uma casa de um homem chamado Ananias. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ele não teve um chamado qualquer. Ele foi chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade do Pai. Então, se nós estamos dentro da casa de Deus, se nós por muitas das vezes temos um chamado na obra de Deus, não é pela nossa vontade, mas é pela vontade do Pai nas nossas vidas. Não é nós que por muitas das vezes queremos almejar um cargo ou um chamado dentro da obra de Deus, mas é quando é feito a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós temos que ter essa convicção na nossa vida, igreja. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ah, mas o pastor está aí na frente de hoje. Eu estou aqui pela vontade de Deus. Porque só Deus e eu sabem o quanto eu correria estar aqui hoje. Mas Deus, ele me dizia: você pode correr para lá, você pode correr para cá, mas o teu lugar que eu quero é ali. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. A igreja de Cristo naquele tempo que estava em Coríntios, santificados que estavam lá naquela igreja, chamado de santos. Aí diz a palavra do Senhor: com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Em todo lugar aonde há uma igreja, em todo lugar aonde se invoca o nome do Senhor, são chamados de santos. Não porque somos santos, mas somos chamados de santos, porque invocamos o nome do nosso Deus. Invocamos o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Olha o que diz a palavra de Deus, igreja. Preste atenção, olhe bem. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então são aqueles povos que estavam na igreja santificado e eram chamados de santos. Aí diz a palavra de Deus: com todos os que em todo lugar invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só dentro da igreja, mas é em qualquer lugar onde há pessoas invocando o nome do nosso Deus, chamado de santos.
Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dado em Jesus Cristo, porque em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Olha aí, igreja. Em tudo que nós for fazermos diante da presença de Deus, nós somos enriquecidos. Porque em tudo foste enriquecido. Nele. Nele quem? Em Deus. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Glória a Deus, Senhor. Igreja, nós temos que ter leitura da palavra de Deus, mas nós também temos que ter o conhecimento. Se nós temos palavra de Deus e não temos o conhecimento, fica faltando alguma coisa aí. Então nós temos que ter palavra. Para ser enriquecido em Deus, nós temos que ter palavra e conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmando entre vós. Se a gente for aí para 1 Coríntios 2:1, você vai ver o seguinte: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Sublimidade de palavra. Ele não foi com sublimidade, quer dizer, ele não foi com excelência. Ele não foi com perfeição. Sublimidade significa isso. Ou o mais alto grau de grandeza moral. Muitas das vezes a pessoa, por estar aqui na frente, quer se achar que é o maior dos maiores. Não, Jesus Cristo, quando ele foi até as pessoas, ele não foi com um grau de superioridade. A igreja tem que olhar isso. Ele não foi com um grau de excelência maior para com os outros quando ele foi fazer a pregação de Deus. Porque hoje as pessoas querem ter um grau de superioridade àqueles que estão aí. E não é desse jeito. Glória a Deus. Versículo 8 diz: o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Aí a gente vamos lá para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 3:13. Nós vamos pegar do versículo 11, 3:11, que diz: ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a nossa viagem para vós. 1 Tessalonicenses 3. Aí o 12 diz: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco. Aí o versículo 13 diz: para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis
em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus. Foi o que disse a palavra cá, irmão. Versículo 8: qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que estar santificados a todo momento, para que no grande dia Deus, Ele venha olhar para nós e venha realmente conhecer quem somos nós. Que nós não venha a ser irreconhecível aos olhos de Deus, mas que as nossas obras, os nossos atos aqui nesta terra, na obra de Deus, faça com que a gente seja conhecível aos olhos de Deus naquele grande dia, igreja. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seus filhos, Jesus Cristo nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 10, 13, irmãos. A palavra de Deus que diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado. Fiel é Deus na vida daquele homem ou daquela mulher que foi chamado por Ele, para fazer a obra dele. Diz a palavra do Senhor. Porque por mais que eu e você for tentado, mas se você está na obra do Senhor, o nosso Deus, Ele vai dar escape, como falou lá, para que a tentação do inimigo não seja conosco. Pelo aquele que fiel é Deus, pelo qual foste chamado. Então Deus, Ele vai ser sempre fiel na minha e na sua vida. Porque nós fomos chamados para fazer a obra dele. Se nós formos chamados para fazer a obra dele por Deus, Ele vai ser fiel o tempo todo na minha e na sua vida, por mais que a tentação venha. Glória a Deus, Senhor. Ele não vai deixar que o inimigo tente. Sempre Ele vai dar uma porta de escape para os seus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Tinha mais coisa para explicar, mas o horário já é chegado. Vamos fazer a Santa Ceia em nome de Jesus.